Apocalipse, capítulo 3. Jesus, amém. Vai ser o irmão Marlene, Luciano, Deus abençoe, meu irmão. Bom, a gente vai iniciar essa palavra de hoje. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração está no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Boa noite, Derek. Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor, irmão Aparecido. Deus abençoe, meu irmão. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 em diante. E ao anjo que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és quente, nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai do Senhor, pastor Milton, Deus abençoe, meu irmão. Essa é uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Lembrando que nós estamos fazendo esse trabalho, fazendo essas lives, porque ainda não podemos nos reunir na igreja, e nós estamos ali servindo ao Senhor na igreja de Vila Simões, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, e o Senhor tem sido glorificado naquele lugar, o nome do Senhor tem sido exaltado naquele lugar, e nós estamos fazendo menção da palavra do Senhor nesses dias, e através de lives, mas o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem usado os filhos dele para direcionar-nos. Eu tenho ouvido palavras que têm nos alimentado, e assim nós vamos caminhando e aguardando a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão José Luiz, irmã Gessiara, paz do Senhor, Deus abençoe. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Essa carta foi direcionada à igreja de Laodiceia. O livro do Apocalipse, os irmãos sabem que foi uma revelação que Deus deu a Jesus, aparece para João, quando ele está preso ali na ilha de Patmos. Jesus aparece a ele e mostra algumas coisas para ele que nós, lendo esse livro, a gente fica boquiaberto. A paz do Senhor, Dani. E Deus nos direciona através dessa palavra, através da revelação que ele deu para João, para aquela igreja de Laodiceia, que foi um acontecimento que já tem alguns anos, mas essa palavra ela continua servindo para nós nos dias de hoje, ela continua falando conosco nos dias de hoje, ela continua nos direcionando nos dias de hoje, e Jesus aparece para João
e mostra algumas coisas para ele, e entre as coisas que ele mostra para João, ele fala para que João escreva a carta a algumas igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. João recebe essa revelação de Jesus e escreve aquilo que Jesus tem direcionado ele para escrever. E o que Jesus tem para falar sobre a igreja de Laodiceia, Pai do Senhor, irmã Carolina, ele já começa falando: e ao anjo que está em Laodiceia, isto diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Ele já começa falando que conhece as obras daquele povo, as obras daquele pessoal que servia ou que frequentava aquele lugar, que estava naquela igreja. Ou seja, eu conheço as tuas obras. Ele já chega mostrando que ele sabia o que estava acontecendo ali. Que não adiantava tentar enganar ele ou qualquer coisa do tipo, porque ele sabia de todas as coisas, ele era conhecedor de todas as coisas, como é conhecedor ainda nos dias de hoje. Jesus sabe de todas as coisas, não adianta a gente tentar conduzir de uma forma que pensando que ele não está vendo, ou que ele não sabe, ou que ele não conhece, ou que ele não está vendo o que está acontecendo, porque ele está vendo todas as coisas. Jesus está vendo todas as coisas, ele nos contempla em todos os momentos, ele está vendo o nosso caminhar, ele sabe as nossas dificuldades, mas sabe aquilo que nós fazemos quando o nosso caminhar não é muito correto. Ele sabe de todas as coisas, ele está vendo todas as coisas, e ele escreve para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei quem são vocês, eu sei como vocês se comportam, eu sei como vocês se posicionam dentro da igreja, nas suas casas, com seus amigos, nos lugares onde você frequenta. Eu sei de todas as coisas, eu sei o que acontece. Ou seja, não adianta tentar me ludibriar, porque eu sei de todas as coisas. Antes mesmo que aconteçam as coisas, ele já conhece, ele já sabe, ele já está ciente de todas as coisas. E isso é Jesus que está falando. E ele vem e fala no próprio versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ali naquela cidade, naquela região, na região da Ásia Menor, tinham 3 cidades principais. E essas cidades eram a cidade de Colosso, que era conhecida por suas águas frias, que eram boas para beber. Era a cidade de Hierápolis, que era conhecida por suas águas termais, que as pessoas faziam alguns tratamentos, e esses tratamentos eram eficazes. E a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela recebia água de Hierápolis por um aqueduto. E essa água que em Hierápolis era uma água boa, que servia que eram de fontes termais, que serviam para tratamentos, ela chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E quando ela chegava morna, as pessoas bebiam essa água e passavam mal. Ou seja, a gente tem que entender que Deus fala com a gente de um modo que a gente vai entender todas as coisas. Deus não vai falar de um modo que nós não vamos conseguir entender. Ele estava falando para aquele povo de Laodiceia de um modo que eles entenderiam. Eles estavam falando de um modo que eles ouviriam aquilo ali e saberiam do que ele estava falando. E Jesus continua falando conosco dessa forma, de uma forma simples, mas objetiva. Ele fala de um modo que nós conseguimos entender. Nós conseguimos ouvir a voz dele e entender o que tem que ser feito, o que está certo, o que está errado, o que tem que ser consertado. Jesus continua falando desse modo. E é maravilhoso, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele fala tanto com o doutor quanto com o analfabeto.
ele fala tanto com a pessoa que tem mais estudo, quanto com aquela pessoa que é mais simples. Ele fala de um modo que as pessoas entendem. E ele estava falando desse modo para essa igreja de Laodiceia, porque aquelas pessoas entenderiam o que estava acontecendo. Eles entendiam que quando eles bebiam daquela água, aquela água que estava morna, aquela água fazia mal para elas, e elas muitas pessoas passavam mal com aquela água. E o que Jesus está falando para aquele povo? Ele estava falando que não aceitaria ninguém morno. Oxalá que fora fria, porque se fosse frio tinha como consertar, tinha como fazer alguma coisa, tinha alguma colocação. Se fosse quente também teria alguma colocação que seria boa, mas o morno não. O morno é aquele que não sabe se está de um lado, se está do outro, se vai para frente, se vai para trás, se está em cima do muro, se está aí uma hora ele está de um lado do muro, outra hora ele pula para o outro lado do muro. O morno, ele não sabe de que lado que ele está, ele não sabe como se comportar, ele não sabe como andar, ele não sabe... uma hora ele quando ele está no meio dos servos, ele é servo também, ele procura parecer servo. Quando ele está no meio dos ímpios, ele procura se comportar como os ímpios. Ele quer se encaixar em todos os lugares. E o servo de Deus, ele não tem que tentar se encaixar em todos os lugares. Ele não tem que tentar pegar a forma do mundo ou se encaixar nas coisas que o sistema mundano tenta colocar na vida dele. Muito pelo contrário. O servo de Deus, ele tem um posicionamento firme, um posicionamento seguro daquilo que ele quer. Ou seja, ele é protestante porque ele protesta, ele tem uma direção, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele quer chegar, ele sabe o caminho que ele tem que trilhar. Ou seja, ele não fica desviando pelo caminho, olhando para o lado ou olhando para o outro, parando pelo caminho, olhando para os lados para ver se agrada A, se agrada B. O servo de Deus, ele procura agradar a Deus. E como nós sabemos que nós estamos agradando ou procurando agradar a Deus? Quando nós nos encaixamos dentro daquilo que a palavra de Deus diz. E é Jesus que fala para eles, fala, que oxalá que foras frio ou quente. Se fosse frio, teria utilidade. Se fosse quente, teria utilidade. Mas como é morno não tem utilidade. Se for morno, eu vou vomitar da minha boca. Ou seja, se for morno, não serve. Se for morno, vai ser jogado fora, lançado fora, vomitar-te-ei. Eu já fiz esse comentário algumas vezes e eu acredito que ninguém dos irmãos viram alguém vomitando e depois comendo de volta, pegando de volta. Porque é desprezível aquilo ali. Porque não serve, aquelas águas não serviam para nada. E Jesus está falando para aquele povo, fala, se nessa posição que vocês estão, nessa posição de mornidão, não serve para obra, não serve, não vai chegar em lugar nenhum, não toma uma posição correta, ou seja, sai de cima do muro. Eu acredito que todos já ouviram uma ilustração que fala que tinha um jovem que estava em cima do muro e tinham algumas pessoas que chamavam aquele jovem para descer do muro. Tinha um lado que estava o povo de Deus e do outro lado estava o povo do inimigo. E o povo de Deus chamava aquele jovem, falava, desce para cá, vem para junto de nós. E o povo que servia o inimigo não falava nada para ele. E ele olha para um lado e vê aquele povo de Deus chamando ele para descer para o lado deles, falando, vem para cá, vem para perto de nós, desce para cá, se aproxima de nós. E do outro lado ninguém dava atenção para ele, ninguém olhava para ele, ninguém ligava para ele. E ele olha aquilo e fica pasmo, e não entendendo, ele pergunta para aquele pessoal que não chamou para descer até lá. Ele fala, mas o pessoal do outro lado do muro, eles estão me chamando para descer para lá, e eles estão tentando com que eu desça para lá já faz um certo tempo. Vocês estão aqui, ninguém me chama, ninguém tenta que eu desça para o seu lado. Por que vocês não querem que eu desça para o seu lado? Aí alguém responde de lá e fala, porque o muro já é nosso. Ou seja,
você está em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já está numa posição que nos agrada. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique em cima do muro. Ele quer tentar fazer com que fiquemos em cima do muro. Porque se nós ficamos em cima do muro, nós não estamos nem do lado nem do outro. E acabamos ficando do lado do inimigo. Porque nós não conseguimos caminhar com Deus. E é isso que Deus está nos trazendo a realidade nessa noite, através dessa palavra. Ele quer que nós tomemos uma posição. Nós estamos vivendo os últimos tempos, como está sendo falado, muitas pessoas estão falando isso. Nós estamos vendo o que está acontecendo pelo mundo e as pessoas não tomam uma posição, ficam em cima do muro, não são quentes, não são frias, elas são mornas. Elas querem estar dentro da casa de Deus, mas elas querem também estar fora, querem participar das coisas do mundo. E Deus está nos chamando para mais perto dele nessa noite, para a responsabilidade, para que nós venhamos estar mais próximo dele. Porque nós não podemos ficar em cima desse muro, nós devemos sair de cima desse muro, nós devemos sair dessa posição que não agrada a Deus, que essa posição não é desagradável somente para quem vive, ela é desagradável para Deus. O próprio Jesus fala, ó, se for morno eu vou vomitar, ou seja, se for morno não serve. E Deus está nos trazendo essa palavra, Ele está falando conosco através dessa palavra, porque Ele quer um posicionamento nosso. Ele quer que nós corrijamos, venhamos corrigir o nosso posicionamento, venhamos tomar uma decisão, que a nossa decisão seja escolher Deus, escolher servir a Deus, escolher fazer as coisas de Deus, escolher estar na posição que Deus quer. E no versículo 17, Jesus fala para João, fala: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. E é Jesus que está falando isso para aquela igreja. Não foi João que escreveu aquilo, foi Jesus que falou para João escrever. Jesus fala para eles, ó, você diz. Ou seja, como dizes. Ou seja, aquela igreja, aquele pessoal, aquele povo, eles achavam que eram ricos. Eles achavam que estavam numa posição boa, numa posição tranquila. Esse era o pensamento deles. Eles achavam que estavam bem. Eles achavam que estavam ocupando a posição correta. Eles achavam que estavam se posicionando da maneira correta. Mas não era esse o pensamento de Jesus em relação àquele pessoal. Aquele pessoal, eles estavam confiando na sua própria força, na força das suas riquezas, na força do seu conhecimento, na força das coisas que andavam dentro daquela cidade, que aconteciam dentro daquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade financeiramente falando, uma cidade que estava bem. Mas em relação ao lado espiritual, ao âmbito espiritual, aquela igreja, ela estava muito mal. E é Jesus que está falando isso para ela. Jesus fala para ela: você diz que está bem, mas não é isso que eu estou vendo. Você diz que está bem, mas eu conheço todas as coisas e eu sei que não é assim que está acontecendo. Ou seja, essa é uma palavra que nós temos que ouvir. E eu estava meditando nela e pensando, falando: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se aquela igreja, aquelas pessoas, elas achavam que estavam bem, mas não era isso que Jesus via na vida delas. Aquela igreja, ela achava que estava servindo de um modo correto, mas não era isso que Jesus achava deles. E nós temos que nos posicionar da maneira que Jesus vê como correto, e não da maneira que nós achamos que é correto. Eu sei que é uma palavra para nos direcionar, uma palavra para nos chamar a atenção, uma palavra para nos trazer de volta ao caminho, porque se em algum momento nós estamos saindo ou nos comportando de alguma maneira que não deveríamos, é uma palavra que nos traz para a realidade. E a realidade é que eu não tenho que ser, que eu não posso ser morno,
que eu tenho que me posicionar em relação a Deus, que eu não tenho que ficar em cima do muro, que em relação a Deus não tem como ser morno, como tem que ficar em cima do muro ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho que tomar uma posição correta. E o tempo é esse, o tempo de tomar uma posição é essa. Eu não posso ficar jogando mais para frente, esperando mais um pouco, deixando para o dia de amanhã, ou esperando o que vai acontecer no final dessa quarentena, ou qualquer coisa do tipo. A gente sabe que os dias estão findando, a gente sabe que os sinais estão claros para nós, estão visíveis a nós, e nós temos que tomar uma posição, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não vem à toa. Quando ela fala aos nossos corações, e quando Jesus nos chama a atenção, é porque Ele nos ama. E se Ele está nos chamando a atenção nessa noite, é porque Ele nos ama, porque Ele não quer nos perder no caminho. Ele está nos chamando a atenção porque Ele tem cuidado de nós em todos os dias das nossas vidas. E nós temos que nos alertar. Esse período de quarentena, nós estamos dentro das nossas casas para nós ficarmos supostamente protegidos desse vírus, mas nós não estamos nas nossas casas de férias de Deus. Nós não podemos deixar a nossa vida de oração, nós não podemos deixar a nossa vida de jejum, nós não podemos deixar a nossa vida de leitura bíblica, nós não podemos deixar que a nossa vida, que estava caminhando com Deus de um modo correto, que ela fique morna. E por isso que nós temos que nos posicionar, porque Jesus está voltando. A quarentena daqui a pouco, Deus ajude que acabe, não sei quanto tempo vai demorar, mas e se for o caso de Jesus voltar enquanto ela não tiver acabado ainda? Como nós estamos dentro da nossa casa? Qual é o nosso posicionamento que nós estamos seguindo hoje? Será que nós estamos servindo a Deus da maneira correta dentro dos nossos lares, buscando a palavra de Deus, buscando Deus em oração, buscando a presença de Deus? Ou será que nós estamos como se estivesse morno? A gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não busca a Deus. Esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de clamar pelas almas que estão se perdendo aí. Esse é o tempo de nós estarmos mais próximos de Deus. É Deus nos chamando a atenção para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos despertar, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós precisamos dar atenção para a voz de Deus. E somente ouvir não adianta, nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Se nós não aplicarmos aquilo que nós temos ouvido através de lives, através daquilo que nós ouvimos antes dessa quarentena, e nós não aplicarmos nas nossas vidas, esse é o momento de nós aplicarmos. Esse é o momento de nós pegarmos aquela palavra que Deus já mandou para nós, que nós guardamos ela, que é um alimento, e nós aplicamos nas nossas vidas. Nós não podemos parar pelo caminho, nós devemos continuar caminhando, porque Jesus está voltando. E a cidade, financeiramente, a igreja de Laodiceia, financeiramente, era uma igreja que era bem sucedida. Mas Cristo chama aquela igreja de pobre. Ele chama aquela igreja que se achava tão bem sucedida, tão rica, tão dona de si. Ele olha para ela e vê pobreza lá. Porque financeiramente eles estavam bem, mas espiritualmente eles eram pobres espirituais. E aquela igreja se orgulhava também de um unguento que era usado na cura dos olhos, de tratamento das vistas, e eles tinham sucesso nesse tratamento, e eles se orgulhavam disso. E Jesus olha e fala: peraí, você é pobre e cego. Aí eles tinham um unguento para curar a vista, mas espiritualmente falando, eles estavam cegos, não conseguiam ver que estavam se distanciando de Deus. Dentro da casa de Deus, eles estavam longe de Deus. E eles se apoiavam, eles gostavam, sabiam que os produtos deles, que o tecido deles era bom, que a tinturaria deles era reconhecida até fora daquela cidade, e tinham reconhecimento, e eles tinham lucro através disso. Mas Jesus fala para eles, vocês estão nus, porque falta vestes, as vestes da justiça para vocês. Ou seja,
Eles pensavam que estavam bem, mas não estavam bem. Eles pensavam que sendo prósperos financeiramente, eles estavam tranquilos, mas não estavam tranquilos. Porque o modo de ver deles era o modo de ver de Jesus em relação a eles, o que Jesus estava vendo deles era totalmente diferente. E será que nós vamos nos apoiar no modo que nós próprios vemos e achamos o que nós somos? Ou será que nós vamos nos apoiar naquilo que Jesus fala para nós, dentro da sua palavra que nós somos? Nós temos que entender que Jesus é aquele que nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Jesus, ele sabe das coisas que acontecem com nós bem melhor do que nós mesmos. Ele entende das coisas que estão passando no nosso coração muito melhor do que nós. Ele sabe como tratar a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe qual atitude tomar em relação à nossa vida muito melhor do que as atitudes que nós tomamos para resolver os nossos problemas. E é por isso que ele, através dessa palavra, ele está falando conosco, que nós temos que nos posicionar e andar em direção àquilo que ele tem proposto para as nossas vidas. Nós não devemos nos orgulhar ou achar que nós somos alguma coisa, porque nós vemos que esse vírus, mesmo tão pequeno, ele tem assolado nações que são nações ricas, nações que se achavam prósperas, como a China, os Estados Unidos. Ele não tem atingido somente nações pobres. Ele não tem atingido somente pessoas que não têm um poder aquisitivo bom. Ele não tem atingido somente pessoas que estavam jogados na rua ou qualquer coisa do tipo. Não, ele tem atingido pessoas que financeiramente estavam bem, pessoas que financeiramente, ou nações que financeiramente se achavam inabaláveis, nações que financeiramente se achavam que estavam acima do bem e do mal até. Se nós pegarmos alguns meses atrás, não precisa ir muito longe, se nós pegarmos alguns meses atrás e começarmos a ouvir alguns depoimentos de presidentes, de ditadores, de chefes de Estado desses países fortes, eles falavam como se nada pudesse abalar eles. Eles falavam como se nada pudesse quebrar essa barreira que eles criaram, que era uma barreira financeira, baseada no que eles tinham, baseada no que eles, na força do conhecimento deles. Eles achavam que estava acima do bem e do mal. E agora o discurso já mudou, porque eles entenderam que toda aquela grandeza, todo aquele dinheiro, todo aquele lado financeiro, todo aquele muro que eles criaram através na frente deles para bloquearem eles, e eles achavam que nada poderia alcançá-los, um simples vírus alcançou. E tem devastado nações, e tem devastado pessoas em todos os lugares, em quase todos os lugares do mundo tem pessoas que morreram. Então, o poder financeiro dessas nações não adiantou de nada. A força dessas nações não adiantou de nada. O que eles achavam que eram, eles não são. Porque eles achavam que estavam acima de tudo. E um vírus vem para devastar essas nações. Mas eu posso te dizer uma coisa. O que eles achavam que eram, eles não eram. Mas o que Jesus fala que Jesus é. Ou seja, Jesus continua no controle de todas as coisas. Ele sabe que a nossa terra, que nós somos fracos, independente da posição que nós ocupamos. Nós somos fracos, mas Jesus não é fraco em nenhum momento. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua conhecendo todas as coisas. A mão dele continua potente e pode mudar todos os quadros. Mas nós temos que entender que nós somos dependentes dele. Nós não podemos nos posicionar como essa igreja de Laodiceia,
Laodiceia, que se achava muito forte. Nós temos que nos posicionar como uma igreja que confia em Deus, que depende de Deus, que olha para Deus e fala: Senhor, eu posso estar sendo abençoado em todas as áreas, porque Deus pode abençoar em muitas áreas. Deus pode te abençoar em todas as áreas. Se Ele quiser, Ele pode mudar a sua situação hoje. Ele pode mudar a sua situação de saúde, Ele pode mudar a sua situação financeira, Ele pode mudar a situação dentro da sua casa, da sua família. Mas lembre-se de uma coisa: quando Ele fizer isso, agradeça a Ele e seja grato de todo o coração. Porque quando Ele fizer isso, não olhe como se você tivesse feito com a força do seu braço. Olhe e agradeça a Deus e fale: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não seja como essa nação. Essa igreja, ela tinha sido abençoada por Deus e ela se achava forte, mas ela não era forte, porque nós não somos fortes. Nós temos que entender que se Deus fizer alguma coisa nas nossas vidas, nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele que tem cuidado de nós. Aleluia. Deus pode nos abençoar, mas quando nós estivermos bem, quando nós estivermos tranquilos, quando nós recebermos aquilo que nós pedimos de Deus, que nós venhamos lembrar que Ele fez nas nossas vidas, que nós não venhamos esquecer jamais que Ele que cuidou de nós. Nos momentos difíceis das nossas vidas, foi a mão de Deus que nos sustentou. Nos momentos de fraqueza, que nós não achávamos que não conseguíamos caminhar, aí Deus vem com a sua mão potente e nos faz levantar. Nos momentos que nós não achávamos que não poderíamos mais sair do lugar, porque a nossa força já estava se esgotando, Deus nos levantou e Deus colocou-nos para andar. Então, quando nós estivermos de pé, que nós olhemos para Deus e falemos: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor teve para comigo. Porque o cuidado dele para com as nossas vidas não é por merecimento nosso, é porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso, é porque a graça dele tem nos alcançado. Nós não merecemos nada. Aquela igreja não merecia ser uma igreja abençoada, mas Deus resolveu abençoar aquele povo, e aquele povo estava se esquecendo de Deus. Que quando Deus, lembre-se disso, que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra não fique somente nessa live. Quando Deus te abençoar, lembre-se, foi Ele que te abençoou, e seja grato a Ele, porque nesse momento que você está pedindo para Ele estender a mão, Ele está estendendo a mão poderosa sobre a sua vida. E quando Ele estender a mão poderosa sobre a sua vida e te abençoar, seja grato a Ele, porque é Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos direcionado, é Ele que tem nos conduzido. Lembre-se do momento que Deus te tirou, aonde Ele vai te colocar, e lembre-se de uma coisa: quando você chegar na posição que Ele tem preparado para você, lembre-se, seja grato a Deus, agradeça a Ele, porque Ele te colocou numa posição que você não poderia estar por força própria. Lembre-se disso. Aquela igreja, ela tinha se esquecido disso. Ela tinha se esquecido que foi Deus que deu que Deus que abençoou eles. Eles haviam se esquecido que Deus que tinha cuidado deles. Eles haviam se esquecido e eles se achavam fortes demais, se achavam independentes demais. E essa independência faz com que Jesus chame a atenção deles. Fala: peraí, calma, vocês acham que são fortes, vocês acham que são ricos, vocês acham que o colírio que vocês produzem aí, que fortalece vocês financeiramente, vocês acham que isso aí vai salvar vocês, mas não vai salvar vocês. Vocês precisam vir até mim e buscar das coisas que são do céu, porque eles estavam se baseando e se apoiando nas coisas da terra. Que nós não nos apoiemos nessas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras. Nós vemos que pessoas que até 3 meses atrás tinham empresas que giravam uma boa renda para elas.
E não precisou de muito tempo. A gente está parado aí, não tem 3 meses, e algumas pessoas dessas, e eu fico triste com isso. Eu lamento por essas pessoas, mas algumas pessoas que estavam baseadas na sua própria força, achando que não ia nada os atingiria, porque eles já tinham alcançado um nível muito bom, eles achavam que nada poderia alcançá-los. Essas pessoas, algumas dessas pessoas abriram falência já. Ou seja, a força do braço delas não pôde sustentar elas no momento de dificuldade. E nós não estamos falando de muito tempo, nós estamos falando de pouco tempo. Ou seja, nós temos que entender que se nós estamos de pé, é pelo cuidado de Deus. Se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos sustentado. Se nós conseguimos colocar o alimento na nossa mesa até hoje, é porque Deus nos ajudou. Se não faltou nada na sua casa, é porque Deus te abençoou. Seja grato por isso. Não se esqueça dele em nenhum momento. Vamos glorificar o nome dele por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. O nosso braço não é forte. O seu braço não é forte, o meu braço não é forte. A minha força é pequena. Tem momentos que, se não for Deus, eu não consigo caminhar, eu não consigo levantar, eu não consigo respirar. Tem momentos que, se não for Deus, nós não conseguimos levantar de uma cama. Nós não temos forças para levantar de uma cama. Mas Deus vem e nos levanta da cama, nos ajuda dando a direção correta, nos sustenta nos momentos de dificuldade, e nós vamos achar que nós somos fortes. Aleluia. Sejamos gratos a Ele, saber que nós venhamos saber reconhecer aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. No versículo 18, Jesus fala para aquela igreja: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Jesus dá um conselho para aquela igreja, e conselho a gente acata ou não. Ele não obrigou aquela igreja a fazer nada, do mesmo jeito que ele não vai nos obrigar a fazer nada, do mesmo jeito que essa palavra que está vindo para nós hoje, ela vem em forma de conselho. E o conselho dessa noite é: saia desse estágio de mornidão, escolha uma posição a seguir, escolha se posicionar em relação a Deus. Muitas pessoas não se posicionam em relação a Deus, muitas pessoas se acham fortes demais, e o conselho de Deus nessa noite é: seja grato, seja grato. Seja grato por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Seja grato por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Porque tem coisas que nós ainda não conseguimos ver, mas Ele já prometeu para nós que Ele vai fazer. E nós já temos que agradecer hoje, porque a palavra de Deus não volta atrás. Independente de qualquer situação que o mundo esteja enfrentando, Deus não mudou, a palavra dele não voltou atrás. Se Ele prometeu alguma coisa para você, seja grato a Ele. E o conselho de Deus deixe de se apoiar nas suas forças. Deixe de se apoiar nas suas forças, pois ela é limitada. Deixe de se apoiar no seu conhecimento. Deixe de se apoiar no seu dinheiro. Deixe de se apoiar na sua família. Deixe de se apoiar na empresa que você trabalha. Deixe de se apoiar no seu conhecimento humano. E comece a se apoiar, a buscar mais de Deus. É isso, o conselho de Deus para nós nessa noite é esse. Deixe de se apoiar nas suas forças e comece a se apoiar naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Esse é o conselho de Jesus para aquela igreja, é o conselho dele para nós também. E no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, essa palavra que nos chama a atenção hoje é um sinal que Deus nos ama. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz quando Deus fala comigo de um modo que, quando eu estou caminhando de algum modo errado, e Ele me chama a atenção para que eu conserte aquilo que tem que ser arrumado.
Eu fico muito feliz, porque eu olho e falo, Deus me ama. Porque quem ama, cuida. Já tem esse dito que as pessoas falam, quem ama, cuida. E com Deus não é diferente. Ele nos chama atenção e Ele nos repreende em alguns momentos porque Ele nos ama. Então, se Ele nos ama e nos chama atenção, nós temos que nos alegrar. A palavra de correção de um pai é para que o filho vá bem. A palavra de correção de um pai é para que o filho ande bem. Os conselhos que o meu pai me deu sempre foram conselhos para que eu fosse bem, para que eu me desse bem na vida, para que eu me posicionasse de um modo que eu fosse crescer na vida. E o conselho se o conselho do pai terreno já são conselhos bons, imagina um conselho de nosso Pai, Criador dos céus e da terra. É um conselho melhor ainda. Ele quer que nós confiemos nele. Nós deixemos a nossa autoconfiança de lado e que nós confiemos nele e que nós sigamos em frente, confiando em Deus. Vamos deixar a nossa confiança em nós mesmos. E ele repreende aquele que ele ama. Ou seja, se você está ouvindo essa palavra, ele está te repreendendo, te chamou a atenção, e através do Espírito Santo, Deus falou ao seu coração o que tem que ser arrumado, fique alegre nessa noite, porque Deus te ama. Porque o amor dele está transbordando sobre a sua vida. Ou seja, se você estivesse andando de um modo errado, se eu estivesse andando de um modo errado, e ele deixasse correr solto, aí era um sinal que eu tinha que me preocupar. Mas Deus está nos chamando a atenção porque Ele nos ama, porque Ele quer ver o nosso bem, porque Ele quer ver nós caminhando da maneira correta. E é isso que Ele quer. Aí, no versículo 20, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é preocupante. Por que é preocupante? Porque ninguém bate numa porta se estiver dentro da casa. Geralmente quem bate na porta é quem está fora da casa e quer entrar dentro dela. Já viu alguém de dentro da casa batendo na porta? Não. E aquela igreja, ela estava bem financeiramente. Ela estava estruturada financeiramente. Era uma comunidade que se reunia. Mas se a gente avaliar e puxar até no nosso dicionário aqui, igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Cristo. É um conjunto de cristãos. A maior característica da igreja é ter a presença de Cristo. E Cristo estava fora daquela igreja. Ele estava batendo porque ele queria entrar. Aleluia. Ele estava batendo porque ele queria entrar, ele queria fazer parte daquela igreja, mas ele não estava dentro dela. E isso é uma coisa que nos preocupa. Porque se Jesus está batendo, e você está sentindo que Jesus está batendo no seu coração dessa noite, é porque ele quer entrar. E se ele quer entrar, é porque ele está fora. E aquela igreja estava constituída. Tinha um templo, tinham pessoas que iam naquele lugar, tinha um líder naquele lugar, e Jesus estava fora daquele lugar. Tinha tudo. Tinha as características de uma igreja, mas só faltava Cristo estar dentro daquele lugar. Aleluia. Faltava Cristo entrar. Faltava Cristo ser bem recebido naquele lugar.
E Ele está batendo nessa noite. Ele quer entrar em sua vida, Ele quer entrar na minha vida, Ele quer fazer parte da nossa vida. Se Ele está fora, em algum momento Ele foi deixado para fora, em algum momento nós esquecemos e deixamos as coisas de Deus do lado, nessa noite Ele está batendo e falando assim: eu quero entrar. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Se você abrir, eu entrarei na sua casa e cearei contigo. Igreja sem a presença de Cristo não é igreja. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo, e se nós não temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não somos igreja. E isso nos tira da qualificação de salvos em Cristo Jesus. Se Jesus não estiver na nossa vida, nós não somos salvos. Independente do tempo que nós frequentamos um espaço que se adora a Deus, se nós não abrimos o nosso coração para Ele entrar, nós não somos salvos. Isso é muito sério. Eu não vim aqui para amedrontar ninguém. Eu vim aqui para te chamar a atenção, porque a palavra falou no meu coração, e eu sei que essa palavra está falando ao seu coração também. Abra o seu coração nessa noite, porque Jesus está batendo e Ele quer entrar. Ele quer ceiar contigo, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te direcionar, Ele quer conduzir a sua vida. Quem está batendo quer entrar. E se Ele está batendo e Ele quer entrar, é porque Ele quer fazer parte da nossa vida. E igreja sem Cristo não é igreja. Servo de Deus sem o Espírito Santo de Deus não faz parte da igreja de Deus. Aleluia. E Ele está falando conosco nessa noite dessa forma, porque Ele nos ama. E o amor dele é muito grande pelas nossas vidas. Se você está na posição de mornidão nessa noite, se posicione como um servo de Deus. Venha para mais perto de Deus. Eu sei que essa palavra tem falado aos nossos corações, tem falado ao meu coração. E eu sei que tem falado ao seu coração também. E daqui a pouco nós vamos orar. E se você quiser, no seu lugar aí, você se posicione com Deus, porque Ele está te chamando para mais perto dEle. E se Ele está te chamando para mais perto dEle, é porque Ele quer um contato contigo. E se Ele está batendo, porque Ele quer entrar na sua casa. Ou seja, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer morada na sua vida. Jesus não é aquele que entra, vem tomar um café e vai embora. Nós temos que entender que Jesus não é aquele que vem como um visitante para as nossas casas. Ele é aquele que tem que entrar nas nossas casas, Ele tem que ficar nas nossas casas. E quando eu falo nas nossas casas, eu falo nosso coração. E Ele tem que fazer morada nas nossas vidas. Se não for assim, tem tudo muito errado. Está tudo muito errado. E nessa noite Ele está nos chamando a atenção. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero que você saia dessa posição de mornidão. Jesus quer isso, mas Ele não vai fazer isso por nós. Esse posicionamento nós que temos que tomar. Se Cristo está na nossa vida, se Cristo não está na nossa vida, nós não fazemos parte da igreja, nós não somos corpo de Cristo. Mas Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer entrar na nossa vida nessa noite. E Ele está batendo, Ele está falando: deixa eu entrar. Porque Ele não vai arrombar a porta do coração de ninguém para entrar e te obrigar a servir a Ele. Ele pede, ele bate. E quem bate é educado. Já viu uma pessoa educada quando chega na sua casa? Ou ela toca a campainha, se não tiver campainha, ele bate na porta. E se você falar pode entrar, ou se você abrir a porta, a pessoa entra. Quando a pessoa é educada é assim. E Jesus, Ele é educado. Ele está batendo na sua porta. E Ele está falando: eu quero entrar. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu fazer parte da sua vida.
deixa eu conduzir a sua vida, porque até hoje você conduziu de forma errada. Até hoje você se posicionou de maneira errada. Até hoje, você fazendo com a sua força, você não acertou. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Foram muitos erros, e erros sequentes, e arrependimento em cima de arrependimento. E você se arrepende porque sabe que fez errado. E é bom quando nós erramos e que nós colocamos a nossa mente no lugar e nós falamos assim: poxa, eu errei, eu tenho que consertar. E Jesus, ele quer entrar na sua vida nessa noite para a partir de hoje, se você abrir o seu coração e deixar ele entrar, ele conduzir a sua vida da maneira correta. Ele quer fazer com que a sua vida ande bem. Ele quer fazer com que os seus passos sejam retos, pelo caminho correto. E é isso que ele falou para aquela igreja: eu repreendo aquele que eu amo. E ele está nos chamando a atenção nessa noite porque ele nos ama, porque ele está cuidando de nós. Nesse momento difícil, ele está nos chamando para mais perto dele. Eles pareciam uma igreja, tinha um templo, como já foi falado, tinha um líder religioso, todas as características visíveis, mas Jesus não estava dentro. E Jesus queria entrar. No versículo 21... fala: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aos que vencerem viverão, aqueles que receberem Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhecerem o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, e abrirem os seus corações e deixarem ele entrar, esses viverão com Cristo eternamente. E como será bom, porque lá na própria Bíblia fala que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá nada dessas coisas que nos incomodam hoje, haverá lá, porque nós viveremos na presença de Deus. E no versículo 22, para finalizar, ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus bate, Jesus chama, ele quer entrar, a palavra foi entregue, e se você quer abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, eu tenho que mudar algumas coisas que eu vinha fazendo que não estavam te agradando, eu sei que não estava te agradando. Nós já vamos finalizar e já vamos orar, mas nessa oração aí, você e Deus, fale com Deus, fale: Senhor, eu sei que minha caminhada não está muito certa. Eu sei que pelo meu posicionamento, pelas minhas atitudes, eu não estou deixando o Senhor conduzir a minha vida como o Senhor quer. E entendendo isso, a partir de hoje eu abro meu coração e eu convido o Senhor e falo: Senhor, entre na minha vida. Se você quer fazer isso, faça isso aí no seu lugar, no seu canto. Não precisa mandar mensagem ou qualquer coisa do tipo, a não ser que precise de oração. Se precisar de oração, nós estamos aqui para orar juntos, porque nós estamos juntos para orar. Nós precisamos uns dos outros. E se você precisar de uma oração, aí sim, mande uma mensagem no privado, se tiver o número do pastor, o nosso, ou aqui mesmo, se precisar de oração. Mas abra o seu coração, deixe Jesus entrar. Para concluir, na carta à igreja de Laodiceia, essa é uma citação do missionário Alessandro Vieira. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de moralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. Ou seja, a crítica àquela igreja era ela ter se exaltado ao invés de se prostrar aos pés daquele que é grande. E Deus é grande. E nós temos que nos prostrar aos pés dele. E nós temos que buscar a presença dele em todos os dias. E se essa palavra falar no seu coração, ore comigo nesse momento. E eu sei que essa palavra falou a alguns corações. Eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia.
E eu sei de uma coisa, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama, por isso que Ele fala conosco, Ele nos chama atenção. E nós temos que nos alegrar quando Deus nos chama a atenção. Por quê? Porque nós somos amados por Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Agradeço a cada um que nos ouviu até agora. Agradeço, que Deus abençoe grandemente. E se essa palavra falou com você, ore comigo agora. E abra o seu coração para Jesus e fale: Jesus, entra no meu coração. Eu sei que eu não estou vivendo um momento bom. Eu sei que em relação a Ti eu preciso melhorar. Então, e se você não tiver forças, peça forças para Ele. Ele pode te ajudar. Porque nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não somos fortes. O nosso braço não é forte. Nós precisamos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus. Convide Ele, fale: Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Preciso. Eu quero continuar caminhando com o Senhor. Eu quero continuar andando com o Senhor. Eu não quero parar nessa caminhada. Eu não quero desistir nessa caminhada. Eu não posso parar. Porque eu quero alcançar as mansões celestiais, Senhor. Mas eu estou sem força nesse momento, Senhor. E eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua mão. Eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento de dificuldade. Porque a palavra de Deus, ela não vem para nos acusar. Ela não vem para apontar para nós como uma palavra de condenação. A palavra de Deus, ela vem para nós como uma palavra de fortalecimento, de alerta. É isso que é bom da palavra de Deus. Deus ele não nos condena. Por mais que a palavra dele seja uma palavra de alerta, não vem com um tom de condenação. Muito pelo contrário, vem com um tom de filho, se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Foi isso que Ele falou para essa igreja: eu estou batendo na porta, eu quero entrar. Eu sei que vocês estão passando dificuldades. Se eu entrar, eu vou te ajudar a caminhar. Porque se eu entrar e eu estiver com você, eu posso te direcionar do meu modo. E então, se você precisa desse direcionamento, precisa dessa força, todos nós precisamos. Ore comigo nesse momento e deixe Deus conduzir a sua vida. Saia desse momento de mornidão, porque Deus quer você servindo Ele da maneira correta. Deus quer você posicionado da maneira correta. Deus quer você orando a Ele com o coração aberto. Deus quer você jejuando e buscando na palavra dele. E Deus sabe que a sua força já não é mais aquela mesma. Deus sabe que no decorrer da caminhada você tem ficado fraco. Deus sabe que mudou o seu ritmo. Ele sabe disso. Tanto é que a palavra dele falou conosco nessa noite. Mas ele não vem para te acusar. Ele vem para te falar: filho, a esperança, filha, a esperança. E se você precisa de força, eu tenho força para te dar. Abra a porta e deixa que eu entre. E se você deixar eu entrar, eu vou te ajudar a caminhar. Oremos? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Porque ela não é minha, Senhor, ela é tua, Pai. Essa palavra que tem nos direcionado e tem nos conduzido, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, nós sabemos que somos fracos, Pai. Nós sabemos que somos limitados, Pai. Nós sabemos, Pai, que se não tomarmos cuidado, nós achamos que estamos de pé pelas nossas forças, Pai. Mas nós entendemos também que nós somos dependentes de Ti, Senhor. E entendendo essa dependência, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Oh, Pai amado, esteja sobre as nossas vidas, Pai, nos conduzindo, Senhor. Esteja sobre as nossas vidas, nos direcionando, Senhor. Esteja sobre as nossas vidas, Senhor, nos sustentando, Senhor, operando sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Pai amado, visita aquele que abriu o seu coração para que o Senhor entre nessa noite, Senhor, e fortalece-o na caminhada, Pai. O direciona, Senhor, da maneira correta, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido sobre essas vidas, Senhor, e sobre as nossas vidas, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Pai amado, eu posso falar por mim, Senhor. O meu coração está sempre aberto para Ti, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Senhor. Oh, Pai amado, que os irmãos se posicionem dessa maneira também, Senhor. Oh, Pai amado, que nós possamos, Pai, Te engrandecer e Te exaltar, Senhor. Oh, Pai amado, toma conta das nossas vidas, dos nossos lares,
lares, nos nossos familiares, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra, Senhor, desse vírus, Senhor. Cuida de nós, Senhor, como tem feito até hoje, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor. Aqueles que estão na linha de frente, Pai. Oh, Pai amado, no nome de Jesus, livra-os de todo mal, Senhor. De todo aquilo que não provém de Ti, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos, Pai. E nós já Te agradecemos, Pai.